Ailson, tá todo mundo falando de inteligência artificial. Tá todo mundo, cada dia é uma notícia diferente, cada dia é um slide diferente, cada dia é uma ferramenta diferente. Então a gente fica querendo ouvir um pouco mais. Mas espera aí, passa um contexto para a gente, geral, de qual que é o cenário global hoje, qual o contexto esse hoje da inteligência artificial. Tá, falando um pouquinho de contexto, vamos voltar um pouquinho na história aí e falar um pouco ainda lá de 1936, do Alan Turing, que foi considerado o pai da computação, né? Não sei se vocês assistiram o filme, o jogo da imitação, que ele fala mais ou menos que um jogo seria uma pessoa entra na sala e conversa com alguém que poderia ser uma pessoa ou um computador. A ideia é saber se você, não vendo essa entidade, você tem como saber se é uma pessoa ou um computador, né? Então, de lá para cá, houve-se uma evolução muito grande de hardware, de software, e a inteligência artificial surgiu, eu acho que um pouco depois ainda, com a Elisa, que foi o primeiro chatbot, que anda longe de ser o que a gente tem como realidade hoje, né? Então, nada mais que ele rodava alguns scripts por ali, tá? Para tentar seria uma conversa de terapia, né? Depois veio Deep Blue, da IBM, então de lá para cá veio melhorando, né? Evoluindo tudo isso. E eu acho que muito se fala hoje sobre a capacidade do computador aprender, né? O computador eu passo os dados para ele, ele consegue aprender, consegue pensar, então assim, surgiram ainda recentemente sistemas especialistas, que é você sentar ali com um determinado especialista e tentar entender o tema dele e passar isso para um programa, né? Pegar vai mapeando tudo que o especialista diz, né? E traz aquilo ali, a gente consegue, com alguma linguagem de programação, criar um sistema especialista, né? Isso também é IA, que vai funcionar muito bem para alguns casos e às vezes outro não, porque às vezes a lógica ali não é suficiente, né? Não é possível mapear ou entender a lógica. Enfim, a gente consegue resolver alguns problemas. Então, daí surgiu o termo machine learning, que seria o aprendizado de máquina, que em vez de você dizer como ele deve fazer, você faz o seguinte, você passa os dados e o computador se preocupa em entender, em aprender, tá? Por isso é o termo aprendizado de máquina. E assim, o computador mesmo que toma as próprias decisões, faz ali as próprias regras, tá certo? Um caso bem interessante, que eu acho que muita gente já ouviu falar, acredito eu, que é um caso de uma rede de supermercado americana que vendia muito, né? Inclusive ainda vende hoje, e aí ele inseriu essa base de dados gigantesca em um programa para que o computador pudesse aprender, né? E aí, junto com alguns especialistas, tentaram fazer alguma inferência. O que a gente pode fazer com esse monte de dados aqui? Então, surpreendentemente, acredito eu, que eles identificaram que quando homens iam ao supermercado à noite e compravam fraldas, geralmente compravam também cervejas. Aí o que foi que eles fizeram? Botaram ali do lado das fraldas aqueles packzinhos de cerveja e aí com isso houve um crescimento absurdo, né? Uma rede de supermercado gigante, e aí isso gerou milhões para essa rede de supermercado. Então, assim, nenhum especialista tinha essa ideia, essa visão de enxergar essa regra de negócio, essa associação, né? Então, ao passar isso para o computador, ele conseguiu analisar uma base de dados gigantesca dos Estados Unidos e todo, e aí conseguiu fazer essa inferência, tá certo? Então, nesse caso, a máquina aprendeu e pôde tomar suas próprias decisões. Existem vários outros casos, esses são casos de associação, existem casos de classificação, por exemplo, cartão de crédito, ele consegue analisar a sua vida, quanto que você ganha, seu gênero, né? Então, consegue fazer uma predição ali de qual seria o limite ideal para você utilizar, né? Então, esses casos utilizam machine learning para dentro da empresa, para agregar valor, né? E resolver determinado problema ali, que não seja exatamente um sistema especialista. Então, nesse caso, você passa alguns dados para ele, ele consegue resolver tudo isso. E agora, acho que recentemente, né, assim, tá um boom danado, que é sobre a IA generativa. Isso também um grande sistema que ele é criado através de aprendizado profundo, né, Deep Learning, e ele consegue gerar texto, não só texto, documentos, programas, imagens, e ele faz tudo isso, e é o que a gente vai ver um pouquinho